Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando mais um programa A Bíblia Fala. Estamos aqui novamente para falar sobre a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Conosco hoje na produção e apresentação a irmã Rosana Petri e sua saudação. Saúdo a todos que nos acompanham nesse programa. Estamos aqui novamente para estudarmos a Palavra de Deus e o louvarmos com alguns hinos. Nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, o Sr. Aldo Pimentel. E dando a sua força espiritual aqui ao nosso programa, a irmã Estela Pimentel. Aos nossos amigos internautas, esperamos que possamos transmitir aquilo que seja benéfico para todos. Vamos a uma pequena oração pedindo a presença do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco durante a programação do Bíblia Fala. Esperamos e desejamos que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos internautas. Pedimos ao Senhor Espírito Santo que os dê também entendimento daquilo que aqui falarmos, que aqui pregarmos da sua palavra. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Hoje vamos falar e fazer um estudo bíblico, procurando saber como foi a vida de Cristo aqui na Terra. Deus é amor, poder, esplendor e mistério. Seus caminhos ultrapassam nosso entendimento, mas mesmo assim, ele se faz acessível a nós. Deus é infinito e íntimo. Apesar da distância que o pecado impõe, Deus tem se revelado de maneiras incontáveis. A Bíblia é a história de Deus, tentando se reconectar com seus filhos, e é um importante método usado por ele para nos alcançar. Por uma grande variedade de autores, estilos e perspectivas, a Bíblia revela um Deus sempre criativo, paciente e interessado em restaurar nosso relacionamento com Ele. Embora escrito por pessoas comuns, a Bíblia abre os nossos olhos e nos convence a viver para Ele, por meio do Espírito que penetra nosso coração. Deus, o Pai, nos alcançou de forma dramática por meio do seu Filho, que escolheu não apenas nos visitar, mas tornou-se um de nós. Ele nos mostrou o amor e o caráter de Deus, nascendo como humano, para que pudéssemos renascer pelo Espírito, e nos mostrou quão longe estava disposto a ir para nos salvar da destruição. O que não poderíamos fazer por nós mesmos, ele fez por nós, pagando o preço por nossos pecados, morrendo em nosso lugar, para que pudéssemos viver para sempre. Ele venceu a morte pela ressurreição e prometeu voltar para nos levar para casa. Enquanto isso, Deus não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo está aqui para nos confortar, guiar e transformar, a fim de que vivamos como testemunhas do amor de Deus. O mesmo Espírito que inspirou os profetas e capacitou Jesus, que deu forma às Escrituras, criou o mundo, capacita e motiva cada um de nós. O Espírito dá vida ao corpo de Cristo, à Igreja por meio dos dons espirituais e de uma humilde atitude de serviço e compaixão. Faremos agora um estudo bíblico sobre como foi a vida de Jesus aqui na Terra. Esse estudo será através de perguntas cujas respostas nós encontraremos nas Sagradas Escrituras. Então, nós sabemos que a vida de Jesus Cristo aqui na Terra foi uma vida sem pecado e que Ele é o nosso modelo de vida. Então, vamos iniciar.
Pergunto para o irmão José, que testemunho é dado quanto à vida de Cristo na terra? Encontramos a resposta a esta pergunta na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22, que nos diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O que é verdade a respeito de todos os outros membros da família humana? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta resposta está em Romanos 3, 23. Com qual pergunta Cristo desafiou a seus inimigos? Encontramos a resposta no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46, na primeira parte, que diz: quem dentre vós me convence de pecado? Até que ponto Cristo foi tentado? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, nos diz: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. De que natureza Cristo participava em sua humanidade? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Encontramos estas palavras em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Até que ponto Jesus partilhou de nossa humanidade comum? Vamos ver o que nos diz Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17 está escrito, e em Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4, Paulo declara corretamente que Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, assumiu a nossa humanidade, mas era sem pecado. Cristo carregou nossos pecados. Por haver nascido na mesma família humana, Jesus é meu irmão na carne, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Não era pecador, mas fez com que Deus o tratasse como um pecador, a fim de que nós, que éramos pecadores, pudéssemos ser tratados como se fôssemos justos. Está escrito em 1 Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. A dificuldade do cristianismo de hoje é que Cristo não habita no coração daqueles que professam seu nome. Ele é um estranho, alguém a quem se olha de longe, como a um exemplo. A obra de Cristo é conceder-nos o caráter de Deus, e enquanto isso, Deus olha a Cristo e sua perfeição, em vez de olhar para nosso caráter pecador. Onde, em Cristo, Deus condenou o pecado e ganhou para nós a vitória sobre a tentação e o pecado? Vejamos o que nos diz a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 3. O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus em Cristo condenou o pecado não por se pronunciar contra ele como simples juiz assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne sem todavia pecar. Cristo demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação e vencer o pecado e viver uma vida de consagração a Deus. Pelo poder de quem Cristo viveu a vida perfeita?
No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 3, encontramos esta frase: Eu nada posso fazer de mim mesmo. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Isso está escrito em João, capítulo 14, versículo 10, na última parte. Em sua humanidade, Cristo dependia tanto do poder divino para realizar as obras de Deus, como qualquer outro homem. Para viver uma vida santa, não empregou qualquer outro meio que não estivesse ao alcance de qualquer criatura humana. Por seu intermédio, todos podem possuir em si a presença de Deus, de modo que neles opere. Como diz Filipenses capítulo 2, 13, tanto o querer como efetuar, segundo a sua vontade. E que abnegado desígnio tinha Jesus sempre diante de si? Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está escrito em João capítulo 6, versículo 38. Louvaremos agora o nosso Pai Celestial com o hino Nos Passos de Jesus. Estamos apresentando o programa Bíblia Fala. Os nossos amigos podem assistir os seus programas através do Facebook, em Adventistas Carazinho, ou pelo YouTube, em TV Adventista Carazinho. Ou ainda podem participar pelo WhatsApp, 54 999 39 68 16. Vamos repetir, o WhatsApp 54 999 39 68 16. Continuamos o nosso estudo. Vamos saber por que Jesus deve ser o nosso modelo. Os passos de quem devemos seguir? Essa resposta nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, que nos diz: Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E como deve andar o cristão? Em João, 1 João, capítulo 2, versículo 6, nós temos a resposta. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que sentimento
devemos ter? Filipenses, agora no capítulo 2, no versículo 5, nos dá a resposta, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento de Cristo caracterizava-se pela humildade, confiança em Deus, resolução de fazer somente a vontade do Pai, preocupação com os outros e boa vontade de sacrificar-se e sofrer e até mesmo morrer pelo bem dos outros. Que exemplo Cristo deu em criança quanto à obediência prestada aos pais? Na primeira parte de Lucas, capítulo 2, versículo 51, temos a resposta que nos diz: desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Como são descritas sua infância e juventude? Também em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, nós encontramos que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Que exemplo ele deu com respeito ao batismo? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Essas palavras se encontram em Mateus, no capítulo 3, versículos 13 a 15. Como Jesus ensinou a vida de oração? Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Isso encontramos em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Também em Lucas, no capítulo 9, versículo 28, nós encontramos essa passagem. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. A que espécie de trabalho Jesus dedicou sua vida? Em Atos, capítulo 10, 38, temos a resposta: o qual andou por toda parte fazendo o bem. Por quem e por que Cristo deixou as riquezas celestes? Esta resposta nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que fala: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quando injuriado e maltratado, o que ele fazia? 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 23, nos responde: ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como orou ele pelos que o crucificaram? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estas palavras se encontram em Lucas, capítulo 23, versículo 34. E para que Cristo veio a este mundo? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Encontramos esta passagem em Lucas,
capítulo 19, versículo 10. Até que ponto ele é eficiente como Salvador? Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nos responde: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que espécie de amigo Jesus é? Há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Qual é a prova de que alguém é um verdadeiro amigo? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Encontramos essas palavras em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Ser Igual a Cristo. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final do programa Bíblia Fala de hoje, agradecendo a companhia de todos. Queremos lembrar que todos os programas aqui transmitidos poderão ser acompanhados pelo Facebook em Adventistas Carazinho, pelo YouTube TV Adventista Carazinho, ou também você pode participar pelo WhatsApp, ligando para 54 999 39 6816. Vamos repetir o WhatsApp, 54 999 39 6816. Do nosso programa de hoje, solicito à irmã Rosana que faça a oração final. Bondoso Pai Celestial,
Agradecemos a oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra. Pedimos que nos dê sabedoria para colocá-la em prática, sempre tendo Jesus como modelo para a nossa vida. Isto pedimos e agradecemos através do seu amado Filho, Jesus. Amém. Muito bem, então, chegando ao final do programa, agradecemos a companhia dos amigos internautas, os trabalhos técnicos do irmão Aldo, a presença da irmã Estela e também a companhia na apresentação da irmã Rosana Petri. A todos muito obrigado, na expectativa de que aquilo que aqui pregamos, que aqui falamos hoje, tenha sido do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internauta. Lembrando-os que agora, na sexta-feira, entrada do sábado, teremos aqui o programa Pôr do Sol, com a presença nesta sexta-feira, no início de sábado, da irmã Luciana Brizola, que estará aqui presente no programa Pôr do Sol. Então, amanhã, às 7h30, né, da noite, né, às 7 horas, às 19 horas, 7 horas da noite, nesta sexta-feira, aqui na sua TV Adventistas Carazinho, ou em Adventistas Carazinho pelo Facebook. Obrigado, amigos, e fiquemos todos com o nosso bom Deus.